Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu vou estar falando sobre como que funciona o andamento do processo judicial contra o INSS para requerer o BPC-Loas, benefício assistencial, o auxílio-doença, benefício temporário e também a aposentadoria por invalidez, benefício permanente. Vou estar falando como que funciona o andamento do processo do começo ao fim, quando o juiz concede o benefício da sentença do processo, e também quando o processo é transitado e julgado, que vem o pagamento dos atrasados, que é o tempo que o beneficiário, o segurado, ficou aguardando o andamento do processo desde o dia que o INSS negou o benefício. Primeiro que tudo, para quem não sabe ainda, para dar entrada, início um processo judicial contra o INSS, tem que ter a negativa do INSS, tem que realizar uma perícia lá no INSS, seja uma perícia inicial ou uma perícia de prorrogação, quando é para prorrogar um auxílio-doença, uma aposentadoria por, no caso que a aposentadoria por invalidez o segurado está recebendo, aí, por exemplo, se for convocado para passar por uma perícia de revisão, aí o benefício é cortado, aí nesse caso pode entrar com um processo judicial contra o INSS com a ajuda de um advogado. No caso do BPC-Loas, é diferente do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Por quê? Como é um benefício assistencial, não é necessário que o beneficiário que está tentando e lutando para conseguir o benefício contribua com o INSS. Não precisa. Ele precisa, através do processo judicial, se for no caso de um idoso que tem 65 anos de idade ou mais, ele precisa comprovar que a renda dele familiar não ultrapassa um quarto do salário mínimo. Renda comprovada é aquela renda, por exemplo, que a pessoa todo mês ali, por exemplo, um salário recebe registrado. Alguém da família trabalha registrado e recebe um benefício ali, ou um salário da empresa paga todo mês. Então todo mês recebe aquele valor certo. Então isso é um benefício, é uma renda que é certa todo mês ali. Há uma renda que não tem como comprovar, o INSS não tem como falar, tem essa renda. É uma renda que, por exemplo, a pessoa fala, a pessoa faz um bico, trabalha hoje, recebe R$ 100, faz um serviço ali, recebe R$ 100 hoje. Amanhã não sabe se vai ter, então é um bico. Então, renda comprovada é aquela renda que todo mês já é certa ali. Quando alguém da família recebe um benefício ou trabalha registrado em uma empresa, então todo mês recebe aquele valor X ali. Aí é uma renda que é comprovada. Então, essa renda por família não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. Então, nesse caso, o beneficiário, no caso o idoso, vai precisar comprovar isso, e a idade, lógico, para conseguir comprovar que tem direito a receber o benefício através de um processo judicial. Agora, quando o beneficiário vai tentar ir receber o BPC-Loas, no caso que tem uma deficiência ou tem um problema de saúde. Então, neste caso, aí sim, precisa de uma documentação para ser levado para o seu advogado, que você escolheu, advogado previdenciário, uma documentação fornecida pelo seu médico para comprovar a deficiência, comprovar um problema de saúde. Porque no caso do BPC-Loas, tanto tem direito a uma criança, um adolescente, uma pessoa também, um adulto, que eu estou falando aqui. Por quê? Por exemplo, a criança precisa ter um responsável, que no caso é a mãe ou o pai. Então, neste caso, a criança tem direito a receber o benefício porque muitas das vezes, infelizmente, a criança está com problema de saúde e, por exemplo, a mãe precisa, às vezes, não consegue trabalhar por conta que tem que cuidar daquela criança que está com problema de saúde, levar no médico, fazer um tratamento. Então, nesse caso, a criança tem direito de receber o BPC-Loas. Aí precisa comprovar, no caso, a deficiência ou um problema de saúde, a documentação, vai passar por perícia médica, perícia judicial, que o INSS negou, então precisa passar pela perícia judicial e também vai ser preciso passar por uma avaliação social, que para ver, no caso aí, qual que é a situação da pessoa. Então, quando entra com processo judicial,
tanto vai ter que passar por uma perícia judicial, como também vai ter uma avaliação social para ver qual que é as condições daquele da pessoa, no caso se for no caso aí de uma criança que vai que está na luta aí para conseguir o benefício, para ver qual que é a situação ali da mãe dessa criança. Vai uma assistente aí vai na casa da mãe ver qual que é a situação, aí vai tirar foto da casa e essas provas vai ser juntado o processo para no final do processo para a decisão do juiz, tanto como uma perícia judicial como essa visita na casa da pessoa que está solicitando o benefício para ver qual que é a situação. Por exemplo, se a pessoa vai ser analisado os móveis da pessoa, qual que é a situação. Infelizmente precisa passar por isso. Então, mesmo que a gente não concorda com isso, se a pessoa está com problema de saúde, não está podendo trabalhar, no caso de uma criança está com problema de saúde ou tem uma deficiência e a mãe não consegue trabalhar porque tem que cuidar da criança, tem direito a receber o benefício. Se naquele momento, se a pessoa não tem renda alguma, ou se tem a renda não ultrapassa 1/4 do salário mínimo, que é a regra, a lei diz isso, então teria que ter direito ao benefício, mas precisa um assistente social ir na casa da pessoa, vai analisar a situação da pessoa para também essas provas ser juntadas no processo, juntamente com a perícia judicial ali vai ter, após isso, o juiz vai dar um prazo ali para o INSS se manifestar, como também o advogado que está representando a pessoa também vai se manifestar referente, por exemplo, se o laudo judicial foi desfavorável, o advogado vai poder se manifestar ali, dar o parecer, vai falar se concorda ou não com aquela decisão do perito judicial, como também a avaliação na casa do beneficiário também. Então, depois disso, o juiz vai dar a sentença do processo e, após o juiz dar a sentença do processo, concedendo o benefício, aí no caso aí, o beneficiário já pode até começar a receber o benefício, o BPC-Loas, mas os atrasados que eu falei, que é o tempo que o beneficiário ficou aguardando o processo, desde o dia que o INSS negou o benefício, esses atrasados não vai ser pago em seguida ali. Geralmente, às vezes, a pessoa começa a receber o benefício e os atrasados vão aguardar um tempo. Por quê? Os atrasados só são pagos quando o processo é transitado e julgado, que chega o fim do processo, que o INSS, no caso, não pode recorrer. A não ser que, por exemplo, às vezes pode acontecer que o juiz determina que, por exemplo, que o INSS paga o benefício. Você conseguiu comprovar, o beneficiário conseguiu comprovar que tem direito de receber o BPC-Loas. Então o juiz determina ali que o INSS paga o benefício. Aí o INSS, como viu que perdeu o processo, aí pode chamar para fazer um acordo referente aos atrasados, que é o tempo que eu estou falando aqui, ficou aguardando o processo. Aí, se você aceitar, juntamente com o advogado, aceitar o acordo, aí você pode perder uma porcentagem ali do tempo que você ficou aguardando o processo. Dependendo da situação, às vezes até compensa fazer um acordo referente aos atrasados. Aí o beneficiário, juntamente com o advogado, vai ver se, analisando a situação, compensa fazer um acordo com o INSS, perder uma porcentagem, mas vai receber mais rápido. Então, é isso. No caso do processo para requerer o benefício BPC-Loas, benefício assistencial. No caso do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, praticamente a mesma coisa. Por quê? Após o INSS negar um benefício, a pessoa vai procurar advogado do mesmo jeito, do BPC-Loas, procura advogado previdenciário, aí neste caso o auxílio-doença e aposentadoria, praticamente a mesma coisa para dar entrada no processo judicial, que precisa da documentação, da cartinha lá, negativa do INSS, a documentação para comprovar a incapacidade por trabalho, que você tem um problema de saúde, não está podendo trabalhar. Então, dá entrada no processo. Às vezes o advogado pode fazer o quê? Ele pode pedir, entrar com um pedido ali do auxílio-doença, que foi o benefício, por exemplo, foi negado, ou da aposentadoria, pode entrar com pedido do auxílio-doença e da aposentadoria para
no final do processo o juiz analisar qual que é a situação ali e deferir o benefício ou o auxílio doença ou a aposentadoria. Então, e vai ser marcada a perícia judicial. Aí nesse caso que do auxílio doença e aposentadoria, o segurado tem que comprovar também, lógico que é segurado do INSS, que contribui com o INSS. Então, aí vai ser agendado a perícia judicial, da mesma forma que acontece com o BPC-Loas, no caso de uma deficiência ou de um problema de saúde. Então, realizou a perícia judicial, aí o perito judicial vai elaborar, vai fazer um laudo judicial. E no laudo judicial, por exemplo, o perito ele não fala que tem direito ao auxílio doença, que tem direito à aposentadoria. No laudo ele fala assim, por exemplo, foi constatado que existe uma incapacidade, por exemplo, temporária. Aí ele fala ali, dentro de, por exemplo, 6, 7 meses a pessoa vai conseguir se recuperar do problema de saúde. Aí normalmente nesse caso o juiz vai conceder o auxílio doença, que é um benefício temporário. Se a sua incapacidade, o perito judicial falou que a sua incapacidade é temporária, no caso com auxílio doença. Se ele falar que o segurado está a incapacidade do segurado por trabalho é total e permanente, é por causa de uma aposentadoria por invalidez. Aí pode acontecer que o juiz conceda a aposentadoria por invalidez, mas sempre a palavra final que vai valer é a do juiz. Por exemplo, se o perito judicial ele pode falar que a sua incapacidade é temporária e dependendo da sua documentação, o juiz pode te conceder a aposentadoria, como pode ser o contrário também. O perito ele pode falar que a sua incapacidade é total e permanente e o juiz conceder benefício temporário no caso do auxílio doença. Normalmente o juiz ele acompanha o que o perito judicial fala, até porque o perito judicial é determinado pelo juiz para realizar a perícia. Então o juiz ele tem plena confiança no perito judicial. Então normalmente ele acompanha a mesma coisa com que o perito judicial fala, mas pode ser diferente. Por quê? Porque não existe uma regra, uma lei que o juiz tem que acompanhar o que o perito judicial fala. Então pode ser a decisão do juiz pode ser diferente da do perito, pode, mas em regra, normalmente o que acontece é que a decisão do perito judicial é a mesma decisão do juiz quando ele vai te conceder o benefício. Aí no final, quando o perito judicial elabora o laudo judicial, que após a perícia em torno de 30 dias para o laudo ficar pronto, aí após isso o laudo é juntado do processo, o juiz dá um prazo para as partes do processo, o seu advogado e o INSS se manifestar. Aí após isso, as partes se manifestam referente ao laudo judicial, aí o juiz vai dar a sentença do processo concedendo o benefício ou não. Aí se conceder o benefício, ele pode já determinar ali que o INSS comece a te pagar o benefício e vai ficar os atrasados, a mesma coisa do BPC-Loas. O INSS pode chamar para fazer um acordo referente aos atrasados e se não, você só vai receber os atrasados quando, mesma coisa, o processo for transitado e julgado, aí você vai receber os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, desde o dia que o INSS negou seu benefício. Beleza? Espero que tenha conseguido entender. Tanto referente ao BPC-Loas, benefício assistencial, como a aposentadoria por invalidez e o auxílio doença, que o andamento do processo praticamente é a mesma coisa. Só no fim do processo que o juiz ali decide, baseado no laudo judicial, se vai te conceder a aposentadoria ou o auxílio doença. Beleza? Fica com Deus, boa sorte, espero que dê tudo certo, você que está na luta aí para conseguir o seu benefício, seja o BPC-Loas, benefício assistencial, o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez. Fica com Deus, boa sorte e até o próximo vídeo.